Mas agora está Exatamente. chegando aí o Dia das Mães. Eu sei que tem uma técnica que você estava comentando comigo lá no camarim, que as mães também estão procurando muito. Conta um pouquinho pra gente dessa novidade. Na verdade, essa cirurgia de mom makeover, né, como a tradução literal diz, que seria a reforma da mamãe, surgiu nos Estados Unidos e nada mais é do que associar as 3 cirurgias que as pacientes que já foram mamãe mais buscam, né? Ou seja, a cirurgia mamária, né? A segunda seria a cirurgia do abdômen, né, para remover a flacidez e corrigir a diástase muscular. E a terceira é a lipoaspiração. Então, em casos realmente que tem indicação, é fundamental e é muito prático porque a paciente acaba tendo só um período de recuperação. Não precisa usar várias férias, vários períodos de recuperação para poder ser abordada dessas 3 cirurgias. Mas que você falou para mim que é para quem já foi mamãe, né? Mas e para quem está pensando em ser mamãe de novo, é viável fazer uma cirurgia dessa ou é melhor esperar mais um pouco? Como que é esse resultado aí? Boa pergunta, né? A questão, se o paciente fala assim, eu penso ainda ser mãe, acho que daqui uns 2 anos, até 2 anos vou ser mamãe, aí não vale a pena, né? Porque é uma cirurgia mais para quem já encerrou a fábrica, né? Que não pensa mais em ter filhos. Mas não é contraindicado. Se o paciente fala, não, eu tenho ciência disso, quero fazer, vou depois ter uma gestação, ok. Mas existe um risco, né, de se perder o resultado, né? Mas como que são feitos esses procedimentos? Claro. Porque você falou que são 3 cirurgias em uma só. Exatamente. Geralmente é o quê? A paciente que já foi mamãe tem aquela queixa, né, de flacidez mamária. Então, o que a gente faz? Faz a remoção da flacidez, a colocação de próteses. Na parte abdominal, a flacidez abdominal, aí é feito o quê? A abdominoplastia, a correção da diástase muscular, que é o afastamento da musculatura, e as indesejadas gordurinhas localizadas, que a gente faz a lipoescultura. E gordura a gente brinca que é ouro. Então, a gente aproveita, né, e faz o remodelamento do bumbum. Então, tudo isso em uma cirurgia só. Mas, porém, entretanto, todavia, né, ela só é indicada, né, nos pacientes em que é uma flacidez moderada de mama, é uma flacidez moderada de abdômen, em que o conjunto dessas 3 cirurgias não passe do limite de 6 horas. Porque daí, se a paciente for uma cirurgia que a gente já sabe que vai passar de 6 horas, não é indicado, senão aumenta os riscos de complicação. E cirurgia plástica é aquilo, né? Tem que ser feita de uma maneira muito segura. É segura e responsável, né? Porque como a gente fala, você vai ali, é estético e tal, mas tem que ter responsabilidade de fazer os exames antes, como ele falou, diabetes, essas coisas. Tem todo um pré-operatório antes de você fazer a cirurgia também. E sobre a questão de a importância também de trabalhar essa autoestima da mamãe e das mulheres também com esses resultados, né, doutor? Por isso que a gente fala, depois já que teve os nenê, os 2, 3 ali também, voltar ao que era antes, né? A gente sabe que tem essas mudanças no corpo das mulheres também, né? Exatamente. Nada mais do que as mulheres sabem muito bem, né? De que depois da gestação, na maioria das vezes, o corpo já não é o mesmo antes da gestação, né? E esses detalhes que os filhos ou filhas geram, né, para as mamães, eles são impossíveis de serem resolvidos, né? Por exemplo, com a academia. Uma flacidez de mama não vai ser resolvido, né, com a academia. Uma flacidez de pele, de musculatura da região abdominal, não vai ser corrigido com uma academia. Então, aí que se indica mesmo a realização dessa cirurgia. E a paciente sempre fala, isso é uma frase muito importante, que as pacientes falam, né? Agora eu vou pensar em mim, né? Que eu pensei na minha família, né, nos meus filhos, e agora eu vou cuidar da minha autoestima. Já amamentou, já cuidou, eles já estão grandinhos ali, esperar eles crescerem um pouquinho também. Mas, doutor, e assim, o fato de fazer 3 em uma é mais tranquilo também? Ou, de repente, como você falou, às vezes vai demorar mais de 6 horas uma cirurgia, fazer com mais tempo, fazer elas separadas também? Pode ser? Exato, tem que ter muito critério nisso, né? Porque assim, é muito prático, né, para paciente, né, ter só pós-anestesia, que a gente sabe que a anestesia é um pouco mais complicada ali também. Então, de repente, você conseguir aproveitar uma anestesia, super vale a pena. Mas, como a gente falou, conversar antes e saber tudo que tem que fazer. De repente, se é coisas pequenas, show de bola, né, doutora? Faz as 3 ali, se não esperar, né? Ser responsável, né? Isso é tudo, a responsabilidade é tudo, porque tem que ter muita consciência de que a cirurgia realmente tem indicação e ela pode ser feita num tempo hábil, né, num tempo tranquilo. Ou seja, se a gente já pensar uma flacidez de mama muito grande e as 3 cirurgias vão passar de 6 horas, aí não, aí vamos com calma, que é melhor fracionar. Pode fazer primeiro a mama e depois o abdômen lipo e assim vai, né? Ou que às vezes o que te incomoda mais também ali. Por isso que é importante a gente fazer essa consulta antes, trocar uma ideia, conversar também. Vai ter mais filho? Não, é o primeiro, é o segundo, é o terceiro. Mas, doutor, e assim, quanto tempo as mulheres já podem começar a ver esse resultado após essas cirurgias? Essa é uma pergunta bacana também, porque a gente sempre diz 6 meses a 1 ano, né, assim, de resultado final. Mas para essa cirurgia em específico, depois de uns 2 meses, 3 meses, você vai ter uns 70%, 80% do resultado, né?
Mas o que vale salientar é o seguinte, essa cirurgia é cirurgia de férias, porque 3 semanas... Precisa descansar, repouso. Exatamente, você vai ficar dependente de tudo e de todos, para tudo durante umas 3 semanas. É uma roupinha que você vai ter que usar lá estranha, vai ter que ficar comportar. Você tem que, aliás, o pós-cirúrgico é quase... Era antes. É os cuidados que você tem que ter que você vai conseguir um melhor resultado. Porque se você não se cuidar no pós-cirúrgico, a culpa já não é do doutor. Exatamente. Ele avisou e ele vai te avisar isso no consultório. Então, se você abusou, comeu o que não devia, levantou antes do tempo, estourou a responsabilidade é sua. Mas, doutora, em relação também à distorção de imagem, né? Assim, como que ela funciona? Porque muitas pessoas, assim, eles procuram e querem coisas reais. Como a gente falou do nariz, ai, não quero isso. Como que é lidar com isso? Explicar para as pessoas que não é bem assim também? Exatamente. Em tempos, né, de filtro de redes sociais, como você mesmo disse, é complicado. Porque, assim, a paciente vem muito, assim, tem um ideal de beleza que é inatingível muitas vezes, né? Porque a maioria das celebridades usam, né? Ou que ela tem uma beleza totalmente que ela não está enxergando porque está vendo uma beleza na outra. Eu vejo aí muitas mulheres aí, a gente vê assim, todas iguais agora. Gente, elas tinham uma beleza tão bonita, era um sorrisão e tal, e de repente já não tem mais aquele sorrisão, ficaram tudo meio que forminhas ali também. Esse é o cuidado que tem que ter e é a responsabilidade dele alertar, falar, não... Você tem um sorriso, o sorriso não precisa mexer, isso aqui não precisa. É trabalhar isso aí também, né? Exatamente. A gente tem que, às vezes, dar um banho de água fria e dizer que realmente o paciente não precisa nada, ela já está bela, ela não tem necessidade de fazer a correção de determinado detalhe que ela fica tão preocupada com isso, né? Então, a gente sempre tem que, principalmente em tempos de rede social, falar assim, ó, isso não é possível no seu caso, você já é bela, já é linda, não tem necessidade. E aí que entra aquele detalhe, né? A maioria dos pacientes, por dia, assim, das consultas 10 a 12, só indico cirurgia mesmo para umas 5 ou 6, porque tem que pensar muito bem nisso. Nossa responsabilidade é muito grande como cirurgião plástico nesse quesito. Com certeza. E daí esse resultado também pode complicar depois. Então, por isso que é importante ter esses cuidados aí, fazer essa prévia. E quando você decidiu fazer, você decidir também que você vai ter o tempo de cuidado ali. Isso é tão importante quanto a cirurgia. Doutor, obrigado. Gratidão pelas dicas aí de hoje. Eu que agradeço aí o convite. Fico muito feliz, tá? E obrigado pelo espaço. Beleza. Se as pessoas lá no Instagram mandar mais informações, querem saber mais também, pode voltar aqui, que aqui é a Gratidão, sua casa. viu? Obrigado. Muito obrigado.